Lição Bíblica 5, da Escola Bíblica Dominical, Classe dos Adultos. Segundo trimestre de 2025. Tema desta aula: A verdade que liberta. Texto áureo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Verdade prática. O Verbo Divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Leitura bíblica em classe, João, capítulo 7, do versículo 16 ao 18, e os versículos 37 e 38. Na sequência, o capítulo 8, do versículo 31 ao 36. Eu vou ler. Jesus respondeu e disse-lhes: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca serviremos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente, sereis livres. Introdução. O Senhor Jesus simboliza a verdade, que é apresentada no Evangelho de João. Neste estudo, iremos explorar a manifestação do Senhor como a verdade em Jerusalém, a resistência dos escribas e fariseus a essa verdade, por fim, o poder da verdade que oferece liberdade ao pecador. Compreender Jesus, como a verdade encarnada de Deus, está ligado à verdadeira vida e liberdade em Cristo. Ponto 1. Jesus, a verdade em Jerusalém. Subponto 1. Da Galileia para Jerusalém. O capítulo 7 do Evangelho de João revela que Jesus estava na Galileia, e não se dirigia a Jerusalém, pois os judeus planejavam matá-lo. Apesar dos conselhos dos seus irmãos, para que subisse a Jerusalém, Jesus tinha plena consciência de que, não era sob a influência deles, que ele iria à Cidade Santa, mas sob a orientação do Pai. Assim, em obediência ao Pai em todas as situações, Jesus subiu discretamente a Jerusalém, durante a festa dos tabernáculos. Ao afirmar que o seu tempo ainda não havia chegado, Jesus referia-se ao momento em que se entregaria aos seus inimigos, e seria crucificado, morto e sepultado para cumprir a justiça divina. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, e aos escribas, e condená-lo à morte. Subponto 2. A verdade na festa dos tabernáculos. Nos versículos 10 a 13, Jesus evitou o assédio do povo até que, durante a festa, subiu ao templo e começou a ensinar. Ele estava ciente de que havia uma divisão de opiniões sobre ele, entre as pessoas. Por isso, afirmou: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Muitos acreditavam que Jesus era um grande profeta, mas não o Messias. No entanto, quem se encontrava ali diante deles era o Verbo encarnado de Deus. Ele era realmente o Filho de Deus e tudo o que ensinava continha a única verdade que o mundo desconhecia. Apenas o Filho de Deus poderia declarar: Eu sou a verdade, conforme o Evangelho de João capítulo 14, versículo 6. Subponto 3. Vivendo na verdade. Os versículos 16 a 19 referem-se à doutrina que Jesus transmitia. Esta doutrina provinha do Pai, e para cumprir a sua vontade era necessário entender a verdade revelada pelo Pai em Cristo. O Senhor Jesus é a verdade, a mesma verdade que se manifestou em Jerusalém, que esteve presente na festa dos tabernáculos, e que através do Espírito Santo se faz presente entre nós hoje. Por isso, ele nos convoca não só a conhecer, mas também a viver essa verdade. Ponto 2. Jesus,
A verdade diante dos escribas e fariseus. Subponto 1. A verdade no episódio da mulher adúltera. No capítulo 8 do Evangelho de João, a verdade, representada pelo Senhor Jesus, é posta à prova pelos líderes judeus. Enquanto ele ensinava uma multidão ansiosa por mais milagres no pátio do templo, os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, para ser julgada publicamente. De acordo com a lei, a mulher deveria ser apedrejada, e por isso, questionaram Jesus sobre o caso, acusando-o de contrariar a lei. O nosso Senhor respondeu: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. João capítulo 8, versículo 7. Ninguém teve coragem de lançar uma pedra contra aquela mulher. A verdade que Cristo nos traz revela a consciência das nossas faltas. Assim, quando somos impactados por essa verdade, encontramos libertação dos nossos pecados. Subponto 2. Jesus, a verdade revelada. O episódio da mulher apanhada em adultério ilustra a resistência dos escribas e fariseus em aceitar a verdade que Jesus representa. Isso nos permite concluir que, independentemente do grau de resistência que o ser humano possa manifestar, nada consegue obstruir a verdade de Jesus. Não é por acaso que ele próprio declarou: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta verdade não é apenas genérica, é uma verdade encarnada. Também não se trata de um caminho qualquer, mas sim do único caminho para alcançar Deus. O nosso Senhor é a verdade única de que todos precisamos. Subponto 3. A verdade que o mundo precisa conhecer. Muitas pessoas procuram a verdade na filosofia através de um conjunto ético que guia as suas vidas. Outras examinam essa verdade na lógica, utilizando a ciência como forma de compreender o mundo. Há ainda quem busque a verdade no esoterismo. A realidade é que o mundo carece do entendimento da verdade única, que se manifesta como uma realidade divina, plena em Deus, que se separa deste mundo, enquanto mantém uma relação com os seus habitantes. Isso só pode ser alcançado por meio de uma conexão viva com a pessoa bendita de Jesus, o nosso Salvador. Ponto 3. Jesus, a verdade que liberta o pecador. Subponto 1. A verdade que liberta. A passagem de João, capítulo 8, do versículo 31 ao 38, está intimamente relacionada com o relato da mulher adúltera. Assim, a vida do pecador que se arrepende estará garantida se realmente permanecer em Jesus. Dessa maneira, o pecador alcançará o conhecimento da verdade, e por meio dela, será libertado da servidão do pecado. Portanto, o encontro com a verdade, que é Cristo, rompe todas as correntes do pecado. O Senhor Jesus Cristo é aquele que proporciona a verdadeira libertação à vida do pecador. Subponto 2. O que é a verdade? No Evangelho de João, fica evidente que a verdade referida não se relaciona com a verdade filosófica, ou seja, com os conceitos de verdade debatidos nas obras de filosofia. A verdade mencionada em João é aquela que liberta o ser humano do domínio do pecado, manifestada e revelada na figura de Jesus. Essa verdade proporciona a libertação, restauração e uma nova vida para aqueles que se aproximam dele. Em Jesus, alcançamos a verdadeira liberdade. Subponto 3. Verdadeiramente livres. As Escrituras Sagradas revelam a verdadeira natureza do ser humano distante de Deus. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Romanos 5, versículo 12. Desta forma, a Bíblia mostra que toda a humanidade está cativa pelo pecado e sob o poder do inimigo. Assim, aqueles que verdadeiramente são livres estão inclinados às coisas do Espírito. Satanás não consegue exercer influência sobre eles. O poder de Deus, por meio da ação do Espírito Santo, revela-se gloriosamente em nosso caráter. A verdadeira liberdade em Cristo está ligada à nossa semelhança com Ele, enquanto ainda vivemos neste mundo. Conclusão. A verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Cristo. Portanto,
Aqueles que conhecem a Cristo e se mantêm na sua verdade não estão mais aprisionados pelo domínio do pecado ou de Satanás. A verdade de Cristo proporciona uma autêntica liberdade dentro de nós. Por isso, é urgente que o mundo venha a conhecer a Cristo. Não existe solução para o mundo sem levar em conta a mensagem e a obra do Senhor Jesus. Novidade para professores e alunos da escola dominical. Já estão disponíveis os novos auxílios bíblicos para as classes de adultos e jovens. A revista digital Cristão Alerta preparou um material rico e detalhado para fortalecer o ensino da Palavra de Deus. Agora, você pode ter acesso aos nossos subsídios diretamente no celular ou tablet, facilitando seu estudo e preparação da aula. Acesse agora o link na descrição abaixo e solicite já essas 2 edições exclusivas em PDF. Não perca essa oportunidade de aprimorar o seu aprendizado com conteúdo bíblico de qualidade.